Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection para mais um vídeo. Gostaria de agradecer a mais de 58 mil inscritos aqui no canal, mas peço sua inscrição também, faça sua parte, deixe seu like, acione o sino das notificações, é de graça, não paga nada. Vamos juntos, vamos falar de Vasco todos os dias aqui. Aqui, esse assunto envolvendo Andrei Santos, Marlon Gomes, Egnaldo, né, sobre os clubes da Europa interessados nesses jogadores e tudo mais, eu queria informar para vocês algumas questões, né, que eu apurei, perguntei ontem, né, durante a noite e tal, como é que funciona? O Vasco vai vender? Vai se desfazer desses jogadores, esses jovens talentos com facilidade? Gente, não. Não por quê? Antes da SAF, o Vasco tinha essa necessidade de vender, de pagar contas, para pagar contas, na verdade, enfim, porque não tinha grana. O Vasco não tinha dinheiro para nada. O Vasco era um clube que vivia passando perrengue, respirando por aparelhos, como eu sempre dizia aqui nos vídeos, né? Agora não. Agora a questão realmente mudou dentro do clube. Salário em dias, as contas estão em dia, enfim, fornecedores, credores, está tudo em dia, está tudo certinho dentro do clube. Então, se o Newcastle, se o Real Madrid, se o Barcelona, enfim, qualquer outro clube da Europa, enfim, qualquer clube no mundo quiser tirar Andrei Santos, Marlon Gomes, enfim, qualquer jogador do Vasco, tá? Egnaldo, gente, se quiser tirar, tem que pagar a multa, tá? Não tem mais aquele, ofereceu, aceitei, acabou. Não, não é mais assim. A história mudou, né? A questão mudou. Então, isso acabou sendo bom para o Vasco também, porque o Vasco, né, como vocês sabem, o Vasco vendeu 70% do futebol, ou seja, o Vasco permanece com 30%. Vocês acham, sinceramente, vamos supor aqui, que o Andrei seja vendido aí por 300, 400 milhões. O Vasco teria aí, receberia sem esses, sabe, sem tipo de desconto e tudo mais. Vocês acham que o Vasco receberia o 30% desses valores que eu mencionei aqui, né? Sei lá, 90, 120 milhões limpo? Vocês acham? Antigamente, se fosse antes da SAF? Claro que não, gente. Vamos se jogar com a sinceridade aqui. O Vasco nunca teve um investimento desse tamanho na sua história, né? Mas pode acontecer lá na frente do Vasco ser vendido, do futebol do Vasco. E isso, eu acho isso muito, sabe? Eu acho isso muito, tem que ser, quando a pessoa for passar esse tipo de informação para o torcedor, para quem estiver ouvindo, ela tem que ter muito cuidado, porque ela menciona a venda do Vasco quando o Vasco não foi vendido, tá? Foi o futebol do clube, apenas o futebol, 70% por 3 anos, por 700 milhões, mais o pagamento da dívida de até 700 milhões. Ou seja, o clube está rigorosamente em dia. O Vasco hoje é viável. O Vasco hoje tem paz. O Cruzeiro, vou usar o Cruzeiro como exemplo aqui, e o Botafogo também como exemplo, foram vendidos por bem menos, e 90% do futebol por 400 milhões. O que aconteceu? O Cruzeiro hoje está colocando um patrocinador alto na camisa, contratando jogadores brabos. O Botafogo montou um time, sim, que começa a pegar um entrosamento. E a SAF do Vasco, e o investimento do Vasco é muito maior. E era, tipo assim, não tinha outra solução. É claro que você perguntar, pô, Eduardo, mas se houvesse outra solução, você aceitaria a venda numa boa e tal? Se houvesse uma solução segura, que não fosse de políticos A, B, C ou D, vivendo dessa politicagem maldita que reinou dentro do Vasco durante anos, claro, apoiaria, pô. Mas não é o caso, não é a realidade. Nós tivemos que virar uma chave de maneira muito séria. E agora que a coisa começou a funcionar e começou a andar, o projeto está andando mesmo dentro do clube. Exemplo, o CT Moacir Barbosa já começa a receber reformas, melhorias.
o CT da base, São Januário, enfim, jogadores já estão sendo contratados pelo Vasco. O projeto já começou, 2023. Claro que temos decisões, né, para que o Vasco permaneça na Série A, mas tudo isso, né, todas essas questões que eu passei para vocês aqui, gente, tá funcionando. E eu não tenho motivo, porque eu sou tão vascaíno como vocês. Então não estou aqui enchendo linguiça. Então, se quiserem tirar Andrei Santos, vou repetir, Marlon Gomes, Egnaldo, Paulinho, que joga muito na base, nós transmitimos a base aqui, o Sub-17, infelizmente, só uma pausa aqui, ontem perdeu para o Grêmio, tá? As quartas de finais, primeiro jogo de ida lá no Sul, o Vasco perdeu por 2-0 para o Grêmio, o Vasco deu mole ali e tal, mas o Vasco foi superior e tem muitas condições de virar no jogo de volta em São Januário, esse jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, tá certo? Voltando para o assunto. Então, gente, eu, Eduardo, de coração, do fundo da minha alma, acho que o Vasco está fazendo muito certo, está segurando os jogadores, só sai pela multa rescisória, acabou essa historinha do oba-oba, vou lá no Vasco, vamos comprar, é a casa da mãe Joana, acabou isso dentro do clube, podem acreditar, né? Aquele oba-oba acabou, foi cortado, e daqui para frente é o tal do novo mundo, né? A nova questão envolvendo o Vasco, os novos valores envolvendo o Vasco, sabe? O futebol feminino hoje tem investimento da Carol Pfeiffer, o basquete tem investimento mais forte do clube, o remo tem investimento, sabe? As nossas sedes, sede náutica, sede da Lagoa, sendo lindas, estão lindas. Eu vou fazer matéria aqui, peço para que você não é inscrito, se inscreve, acione o sino das notificações, temos matérias importantes aqui para levar para você, tá? Nós não vamos parar, nós vamos mostrar, nós vamos falar, e eu, Eduardo, fico assim, muito feliz em poder, eu mostrei um exemplo, a entrada esses dias de São Januário, né? Vocês viram aqui, né? Ninguém tinha mostrado ainda. Eu tenho prazer de mostrar. Sabe por quê? Primeiro ponto, eu estou mostrando a verdade. Né? Estou mostrando que os funcionários trabalham, que o Vasco é muito bem tratado, bem cuidado. E são funcionários de 15, 20, até 30 anos de clube. Ninguém trabalharia assim tanto tempo sem receber e sem amar, principalmente. Tá? Que o amor daquelas pessoas dentro do clube, ela é coisa de doido. Passaram por maus bocados, mas permaneceram dentro do clube. E hoje respiram aliviados, porque os salários estão em dia. E eu não estou aqui pregando para político A, B, C ou D, não. Eu estou falando a verdade para você, torcedor vascaíno. Tá certo? Essa é a realidade. Podem acreditar. Chega desse bababá. Vamos subir para a Série A. E vamos acabar de vez com esse lance de time fraco, de time limitado, que, enfim, que não consegue conquistar nada. O Vasco precisa voltar aos momentos de glória. E vai. Aos seus momentos de glória. E vai. Podem acreditar. Tá certo? Olha, deixa esse vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Fica ligado aí no canal. Canal que mais cresce no Brasil falando do Vasco. Conto sempre com a sua audiência. E peço mais uma vez, compartilhe o vídeo aí nos grupos de Telegram, de WhatsApp, Instagram e muito mais. Tá certo? Você ajuda bastante aqui ao canal. Muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco eu volto. Saudações vascaínas.